pessoal, estamos novamente aqui no nosso terceiro encontro nessas atividades remotas. Vamos nos organizar, estudar um pouco. Estou aguardando de vocês a postagem das atividades, né? Eu acho que está todo mundo conseguindo fazer. Tá tendo uma dúvida em uma questão, eu fui comunicado aí por alguns alunos, vou dar uma verificada, né? Depois eu vou passar para vocês se tem algum tipo de problema. Caso tiver, não precisa ninguém se preocupar, a questão vai ser nula e ninguém vai ficar prejudicado, ok? Então vamos continuar. Agora na nossa aula nós vamos caracterizar o conjunto dos números inteiros. Até na aula passada a gente trabalhou com o indução e na aula anterior os axiomas de Peano, que caracterizam o conjunto dos números naturais. Os números naturais a gente sabe é uma parte, ele é um subconjunto dos números inteiros, né? A parte positiva dos números inteiros, na verdade, é caracterizada pelos números naturais. Daqui para frente, nós vamos estudar os opostos aos números naturais, né? A quantidade, a reta numérica, essa parte aí. Só que o nosso estudo é um pouco mais profundo, nós vamos continuar nossa... Como a gente já viu em sala de aula, nós estamos apenas fazendo uma revisão. Ele articula as propriedades mais fortes caracterizando o conjunto dos números inteiros. Então vamos lá, continuando. Então o conjunto dos números inteiros, né? Para a gente mostrar o conjunto dos números inteiros, primeiro nós vamos utilizar a propriedade do fechamento no conjunto dos naturais, né? A gente sabe que o conjunto dos números naturais é fechado para duas propriedades: a propriedade da adição e a propriedade da multiplicação. Tem? O que é que quer dizer estar fechado? Quer dizer que se eu realizar essas duas operações, qualquer adição com um número natural sempre vai resultar em um número natural. E realizar a multiplicação com números naturais sempre resulta em um número natural. Isso está fechado nos números naturais. Então, o que a gente quer justamente ver essa parte aí, o fechamento do conjunto dos números naturais. Porque quando a gente olha os números naturais, que é fechado tanto para adição como para multiplicação, é uma consequência você perceber que esse fechamento também é válido para os inteiros. Ou seja, se tu adiciona dois inteiros, dá um número inteiro. Se tu multiplica dois números inteiros, dá um número inteiro. Então, também é fechado essas duas operações, tanto a adição como a multiplicação, para os números inteiros, né? É perceptível. Além disso, a gente tem o inverso da adição, a subtração. É fácil ver isso também. Então, vamos continuando. O conjunto dos números inteiros, ele admite também a tricotomia. O que é que isso significa? Quando você tem dois números A, B pertencentes aos inteiros e acontece apenas uma dessas três condições aqui. Ou A é igual a B, ou A é menor do que B, ou B é menor do que A. Então a tricotomia é isso. Se tu tem dois números naturais, só existe uma dessas possibilidades. Ou são iguais, ou um é menor do que o outro. Ou o primeiro é menor do que o segundo, ou o segundo é menor do que o primeiro. Somente isso. Isso é a tricotomia. Então isso é válido. Vamos ter esse entendimento para poder a gente conseguir fazer a ordenação dos números inteiros. Então o princípio da boa ordenação. Diremos que um conjunto S de Z é limitado inferiormente se existir um C pertencente a Z, tal que esse C seja menor ou igual a um X para qualquer X pertencente a Z. Diremos que A pertencente a Z é um menor elemento de S se esse A é menor ou igual a X para qualquer X pertencente a S. Ou seja, essa ideia de menor elemento, se você tem um número que ele pertence a S e ele é menor do que todos, então a gente diz que isso é a ideia do menor elemento. Então vamos lá. A boa ordenação diz o seguinte: se S é um subconjunto não vazio de Z e limitado inferiormente, então S possui um menor elemento. Ou seja, se é um subconjunto e ele não é vazio, então ele tem um menor elemento dentro dos inteiros. Então, para que serve isso? Para a gente conseguir ordenar os inteiros. Por exemplo,
a gente vamos tentar mostrar que não existe um número inteiro n tal que 0 menor que n menor que 1. Ok? Então vamos tentar mostrar isso. Então vamos supor que existe um conjunto S pertencente a Z, tal que 0 menor que n menor que 1 limitado inferiormente. Então vamos supor que isso existe. Desse modo, deve existir um C pertencente aos inteiros, né? Tem que ter um númerozinho dentro dos inteiros, tal que esse C seja menor do que x, para qualquer x dos inteiros. Então deve existir também um número A pertencente a Z, tal que é o menor elemento de S, mas esse A tem que ser menor do que x, para qualquer x pertencente a S. Ou seja, não existe. Isso é um absurdo. Como é que tu vai ter um elemento dentro que é menor do que está entre 0 e 1? Não tem como, né? Pois o S ele está limitado entre 0 e 1. Portanto, o que é que a gente conclui? Que não existe nenhum inteiro n tal que esteja compreendido entre 0 e 1. Diz, é um pouco complexo da gente visualizar, mas é uma demonstraçãozinha utilizando a demonstração por absurdo. Ou seja, o que é que nós fizemos? Nós supomos que existe esse conjunto de tal modo que tenha um elemento que seja menor do que essa característica aí. E o que é que a gente concluiu? Que não existe esse elemento, né? Então, pessoal, a nossa aula vai encerrando, né? O que a gente queria mostrar era só essa questão do ordenamento. Na verdade, revisar. A gente já viu isso em sala de aula lá, só que como já está com um tempinho, nós estamos fazendo uma revisão. Nós vamos passar mais uma atividade, tem pequenininha, 4 questõezinhas para vocês postarem aí para a gente. Então, é importante que vocês não precisem ficar muito preocupados com essas atividades, mas é bom não deixar acumular, porque se você deixar acumular, fica ruim para você estar trabalhando. Então, é interessante que você sempre vá sendo o mais breve possível para tentar ir desocupando. Então, posta, desocupa, vai trabalhar com outra disciplina e aí vai encerrando a nossa, né? Mas então, nós vamos passando mais outro conjuntinho de 4 questões para vocês treinarem e a gente vai encerrando por aqui. Até a próxima. Até mais.